No vídeo de hoje eu vou te indicar 3 novelas espíritas, ou espiritualistas, ou de temática espiritualista, que vão te mostrar o lado da espiritualidade de 3 formas diferentes. São novelas que, se você não viu, eu recomendo muito você assistir, pois elas trazem grande aprendizado, ou grandes aprendizados. Olá, eu sou o Juliano, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se você ainda não é inscrito ou ainda não é inscrita, se inscreva no canal, não deixe de ativar o sininho e deixe aquele like, que isso ajuda muito o canal a ser recomendado pela plataforma a novas pessoas. Bom, gente, como eu gosto de indicar muitos filmes com temática espírita, de fé ou que trazem boas mensagens, eu quero trazer para você hoje 3 novelas espíritas ou de temática espiritualista que, se você não viu, recomendo muito assistir. Bom, essas novelas existiam na TV, mas hoje deixaram de existir. Quem não viu o vídeo meu sobre A Viagem, o remake da Viagem, assista, eu vou deixar aqui, nesse lado ou nesse lado aqui, que você vai entender o porquê que eu tô falando que existiam e deixaram de existir. É muito triste que elas deixaram de ser produzidas. Opa, quebrei tudo aqui. É muito triste que elas deixaram de ser produzidas, até porque elas têm um grande apelo, têm um grande público, visto que Nosso Lar aí levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas, então tem muitas pessoas simpatizantes do assunto que gostam muito dessas novelas. E nesse vídeo que eu mostrei para você, você vai entender o porquê que elas deixaram de existir. Então vou falar para você já direto, já vamos começar. Quais são as 3 novelas, as 3 melhores novelas espíritas ou com temática espiritualista que eu recomendo muito você assistir. Só fazendo um adendo aqui, pessoal, vou indicar elas na ordem que eu acho que tem que indicar. A terceira melhor, a segunda melhor, a primeira melhor. E no final do vídeo eu vou mostrar a escala entre elas, né? O nível de qual está a primeira para a segunda e a segunda para a terceira, segundo a minha opinião, e a sua. Então já começo pela terceira novela espírita, dentre as 3 melhores novelas espíritas já produzidas. A terceira é Espelho da Vida. Para quem não assistiu ainda, Cris Valência é uma moça que viaja com seu namorado para uma cidade do interior de Minas. Aí sabe quando a pessoa chega numa cidade, deve ter acontecido com você também, você chegar a um certo lugar e, poxa, eu já estive aqui, eu conheço esse local. E ali começam as visões a vir para ela. Ela vai entrar num casarão, vai ter um espelho lá e através do espelho ela vai se transportar para uma outra encarnação. Claro, salvos aí os momentos mais de fantasia e românticos que as novelas têm que ter para ser produzido, não tem jeito. Nós podemos converter esse tocar no espelho e entrar ali e ir para uma outra encarnação, podemos pensar que ela fez uma regressão a uma vida passada e descobriu tudo que ela foi em uma vida passada, detalhe por detalhe, tudo que ela fez, tudo que aconteceu lá, que ela poderia corrigir nessa vida e perdoar. Nessas visões que ela tinha, ela via um homem a cavalo dando um tiro e a matando. Mas enfim, quem era aquele homem? Quem deu o tiro? Então, nessa encarnação, ela vai descobrir qual é a pessoa que está ligada à sua vida nesta encarnação que disparou aquele tiro numa encarnação passada. Será que ela pode perdoar essa pessoa? E essa trama se desenrola e tem muito aprendizado e muitas lições que a gente pode captar que vão somar para nossas vidas. Então vamos para a segunda melhor novela com temática espírita ou espiritualista que você pode assistir, Além do Tempo. Essa novela é uma obra-prima, tanto a novela quanto a trilha sonora, quanto a condução dessa novela, passada em 2 encarnações. Você não ouviu besteira. A novela se passa em 2 encarnações. Ela tem a parte 1, que é a encarnação passada, e a parte 2, que é a atual encarnação dos personagens. Então você vai ter total noção do que esses personagens fizeram na encarnação passada, quais eram os traumas, qual era a personalidade daquele personagem numa encarnação passada e como é que ele pode corrigir essa personalidade ou essas falhas na encarnação atual. Bom, a primeira fase dessa novela se passa no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade fictícia chamada Rosa Branca, se não me engano. Lá mora Lívia, uma menina camponesa, simples, e que se apaixona por Felipe, um conde. Parece um amor impossível, como todas as novelas têm que ter o romance, mas que além da história de amor proibido entre os dois, existe uma grande história, grandes personagens que têm a sua evolução ali de uma vida para outra, os seus problemas de uma encarnação
que terão que ser corrigidos na outra. Então você vai ver no decorrer da primeira fase como era a personalidade, como eram as atitudes de certos personagens, quais eram os traumas que eles adquiriram naquela encarnação que terão que ser corrigidos na próxima. E voltando a falar da história do Felipe e da Lívia, o amor impossível entre os dois, um dos grandes obstáculos era a diferença de classes sociais. Mas além desse obstáculo, pois uma família não aceitava a outra, outro grande obstáculo era a noiva do Felipe, né, que estava com ele até por causa do status de condessa, a luxúria, mas ela amava. Mas ele não correspondia a esse amor. E por outro lado tinha a Lívia e um amigo. O amigo sempre foi alucinado, apaixonado por ela, tratava ela como se fosse uma namorada dele, era obsessivo, tinha uma grande fixação por ela. Podemos comparar isso com os amores abusivos, né? E a prisão psicológica que muitos fazem com seus cônjuges hoje em dia, que terminam os casos até em feminicídio. Então ali vai ser travada uma grande batalha, uma grande prova. Então passamos para outra encarnação. Ela começa no Rio de Janeiro, onde Lívia se encontra com Felipe em outra encarnação. E no primeiro olhar eles se reconhecem como espíritos afins. Mas, como eu falei, além da história deles, tem a história de outros personagens que também foi transportada para o futuro, para a encarnação atual. Há alguns que eram maus, tinham atitudes ruins. Será que vão se corrigir nessa encarnação? Isso é muito bacana. A gente chega a torcer junto com o personagem para que ele evolua, que sinta que tem que melhorar. Outros personagens vêm com bloqueio de outra vida porque sofreram lá e nessa encarnação não querem passar por aquilo. É instinto e é muito interessante. Se você não viu essa novela, você precisa ver. Então vamos para a primeira novela espírita ou com temática espiritualista, mas acredito que essa seja uma novela espírita sim, porque ela foi baseada em 2 livros de Chico Xavier, Nosso Lar e A Vida Continua. É a novela A Viagem, de Ivani Ribeiro. Essa novela mostra um grande caso de obsessão. O espírito de Alexandre, que desencarna na prisão, resolve se vingar de todos que ele tinha como inimigos enquanto encarnado. Bom, essa novela foca-se mais no caso da obsessão do espírito Alexandre contra os seus inimigos, digamos assim, enquanto encarnado, mas também, como eu falei, como as outras, também tem histórias paralelas. Como a da própria Diná, que é uma das personagens principais da novela, que ela tem um grande carinho pelo seu irmão Alexandre, ela defende o Alexandre de tudo e de todos, passa a mão na cabeça dele, mas ele não tinha boas atitudes, ele estava na prisão, pois ele teria feito um roubo e assassinando um homem. E esse advogado se recusou a defender o caso do Alexandre, pois aquele homem que acabou desencarnando era amigo dele, e que ele defenderia sim a família da vítima. Então a princípio Diná ficou com ódio desse advogado, mas depois eles vão se encontrar na novela. A Diná tinha uma personalidade forte, era muito ciumenta. Na verdade, ela não tinha achado o seu espírito afim ainda, que no decorrer da novela ela vai achar. Ela tinha uma ligação muito forte com a sua irmã, que eu posso dizer que eram espíritos afins, como temos vários espíritos afins em nossa vida também. Por outro lado, temos o seu Tibério, que era médium, conseguia falar com os espíritos. Então é bem interessante, por isso que eu digo que essa novela é uma novela espírita, pois ela foi fundamentada através de 2 livros espíritas, né, de Chico Xavier. E além do Tibério, que era médium, temos o Alberto, que também era médium, pois via o Alexandre e era espírita, declarado, fazia reuniões espíritas, ajudava todos na novela. Eu acabo dizendo que ele era o personagem principal da novela, pois quando acontecia qualquer problema era o Alberto que resolvia. E ele acabou sendo a barreira a quem tentava evitar os conflitos de Alexandre contra seus algozes durante a novela inteira. Ele tentava pacificar o Alexandre muitas e muitas vezes. E tentava mostrar para as pessoas que o problema que elas acabavam tendo na vida não era um problema físico, era um problema espiritual. Bom, essa novela é incrível, eu achei a melhor novela de todas. Bom, e aí, pessoal, você concorda comigo? Na posição delas e até na indicação delas, se você já viu alguma outra, coloca aí a sua lista das 3 melhores novelas com temática espírita ou espiritualista. E eu vou colocar agora na tela, você vai ver o grau de importância para mim, de uma para outra. São as 3 melhores, mas existe aí uma elevação de uma maior que a outra, de importância, na minha opinião. E a sua? Quero saber muito a sua opinião, deixa nos comentários. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim estiver nos planos.